Com o triunfo pelo placar mínimo frente ao Chelsea no Etihad Stadium, o Manchester City de Pep Guardiola abriu 13 pontos de vantagem em relação aos Blues na tabela da Premier League. Já em comparação ao Liverpool, essa distância é de 11 pontos no momento, lembrando que os Reds têm um jogo a menos. Logo, diante desse cenário, embora ainda restem 16 rodadas para o término da competição, a pergunta que fica é a seguinte: estaria a Premier League se tornando uma espécie de Bundesliga para o Manchester City, assim como ocorre com o Bayern de Munique no futebol alemão? Bom, levando em consideração que o Bayern de Munique luta aí pelo decacampeonato alemão nesta temporada, é fato que a Premier League está longe de ser uma Bundesliga para o Manchester City, assim como ocorre com o Bayern de Munique no futebol alemão. Todavia, guardadas as devidas proporções, o Manchester City vem criando uma supremacia ali no certame do futebol inglês desde a chegada de Pep Guardiola ao clube do norte da Inglaterra. Tanto é que em 5 temporadas à frente do Manchester City, o Pep Guardiola já ergueu 3 canecos da Premier League. Então o Manchester City vem se consolidando cada vez mais como o principal time do futebol inglês, e os adversários vão ficando para trás, vão tendo muitas dificuldades para competir de igual para igual com o Manchester City. E uma prova disso é que, embora ainda restem 16 rodadas para o término da Premier League, ou seja, são 48 pontos em disputa até o final da temporada do futebol inglês, e muita gente já crava o Manchester City como campeão nessa temporada devido à excelente campanha realizada pela equipe de Pep Guardiola e também pelo ótimo futebol praticado pelos Citizens. A propósito, o que mais chama a atenção nessa excelente campanha do Manchester City na Premier League é a solidez defensiva da equipe, né? Sobretudo porque a gente já sabe que o poderio ofensivo das equipes comandadas por Pep Guardiola sempre foi a marca registrada das equipes, né? Todavia, nessa temporada, a defesa também vem se destacando, tanto é que o City é dono da defesa menos vazada da Premier League. Foram apenas 13 gols sofridos em 22 jogos. O time registra uma média inferior a 1 gol por partida, são 0,5 gols sofridos por jogo, o que significa aí, em tese, que o Manchester City sofre 1 gol a cada 2 partidas disputadas. Vale ressaltar ainda que o Manchester City também é o time que passou mais jogos sem ser vazado na Premier League até o momento, né? Já são 13 jogos sem sofrer gols no campeonato, o que demonstra aí que Pep Guardiola vem aprimorando cada vez mais a forma do seu time jogar. Pois é, eu me recordo perfeitamente da época em que Pep Guardiola desembarcou na Terra da Rainha para assumir o comando técnico do Manchester City, e diversos críticos ainda questionavam o trabalho do treinador espanhol, dizendo que ali realmente seria o seu verdadeiro teste de fogo no futebol inglês, já que a Premier League é a maior liga de futebol do mundo. E para toda essa turma do contra, aí o Pep Guardiola só havia alcançado o sucesso no Barcelona por conta de ter em seu time jogadores como Xavi, Iniesta, Daniel Alves, Messi, né, que jogavam naquele incrível Barcelona, e posteriormente só foi campeão na Alemanha porque comandou o Bayern de Munique, o clube que domina o futebol alemão há anos. Então todo mundo estava muito ansioso por essa ida do Pep Guardiola ao Manchester City, e logo em sua primeira temporada no futebol inglês, o Guardiola não conquistou a Premier League. E aí sim as críticas em torno do treinador aumentaram ainda mais, né? Esses ruídos cresceram de forma absurda naquela oportunidade. Entretanto, o Pep Guardiola já
deu início aí à sua 6ª temporada no comando técnico do Manchester City e nesse período conquistou diversos títulos, dentre os principais 3 canecos da Premier League. Então é difícil questionar o trabalho do treinador espanhol. O City vem aí de uma sequência incrível de 12 jogos seguidos vencendo na Premier League. Isso não é fácil para nenhuma equipe. Lembrando que o Manchester City já repetiu esse feito em outras temporadas, o que também demonstra que para os adversários superarem o Manchester City, eles precisarão realizar campanhas incríveis, bastante acima da média. Por sinal, você quer um exemplo do quanto é difícil para os adversários superarem os times comandados por Pep Guardiola em suas respectivas ligas? Então vamos lá, eu preparei para você um demonstrativo que você pode ver aí na tela com o número de pontos conquistados pelas equipes que perderam campeonatos para equipes comandadas por Pep Guardiola ao longo da história. Então vamos voltar um pouco lá atrás, na temporada de 2009 e 2010, quando o Real Madrid, na época comandado por Manuel Pellegrini, foi vice-campeão da La Liga, registrando nada menos do que 96 pontos no campeonato, né? Um altíssimo aproveitamento do Real Madrid naquela oportunidade, e mesmo assim, com essa incrível pontuação, o Real Madrid não foi capaz de superar o Barcelona, na época dirigido por Pep Guardiola. Depois dessa temporada, até o Manuel Pellegrini acabou sendo demitido, muito por conta da eliminação do Real Madrid para o Lyon na UEFA Champions League e também pela crise envolvendo a não escalação do Kaká naquela oportunidade, né? Depois disso, o Real Madrid trouxe o José Mourinho para suceder Manuel Pellegrini no comando técnico do conjunto merengue, e já na primeira temporada de Mourinho, a temporada 2010-2011, o Real Madrid foi vice-campeão com 92 pontos ganhos. Para você ter uma ideia, para o Real Madrid ser campeão espanhol na temporada 2011-2012 sob a batuta de José Mourinho, ele precisou somar nada menos do que 100 pontos no campeonato. E por fim, podemos pegar também como parâmetro o Liverpool de Jürgen Klopp na temporada 2018-2019, que registrou 97 pontos na Premier League e mesmo assim não foi campeão inglês, né? O Manchester City de Pep Guardiola foi campeão com 98 pontos ganhos. Desse modo você nota aí o quão difícil é para os adversários desbancarem os times de Pep Guardiola. Ainda assim, é claro que a turma do contra vai questionar o trabalho realizado por Pep Guardiola, vai dizer que é fácil ser campeão inglês com todo o suporte financeiro do Manchester City, com todo o dinheiro à disposição ali para montar boas equipes, contratar grandes jogadores. Ok, mas pergunta para o Manchester United se todo o dinheiro que o Manchester United gastou nos últimos anos resolveu alguma coisa. Já outros também irão questionar o fato de que o Pep Guardiola não conquista a Champions League há mais de uma década, né? Já são 11 anos aí que o treinador espanhol não ergue a orelhuda. Todavia é importante salientar que a Champions League é um torneio disputado no formato de Copa, onde a regularidade não é preponderante para definir um campeão. Muito pelo contrário, né? As partidas de mata-mata a gente sabe que são muitas vezes decididas por detalhes. Então, por mais que você jogue bem durante todo o campeonato, pode ter um pênalti, um lance decisivo ali, uma expulsão que pode definir um campeão. E vale lembrar também que o Manchester City é o atual vice-campeão europeu, né? Perdeu do Chelsea na decisão do torneio na temporada passada, recentemente também foi semifinalista do torneio continental, e tudo isso sem contar todos os títulos conquistados pelo Manchester City na era Pep Guardiola, né? Por exemplo, 4 títulos da Copa da Liga Inglesa, 3 títulos da Premier League, 2 títulos da Supercopa da Inglaterra, 1 título da FA Cup. Portanto, é necessário
avaliar a consistência geral do time, o quanto essa equipe é competitiva, o quanto os jogadores evoluíram sob o comando do Pep Guardiola, né? O quanto ele extrai o melhor de cada um de seus jogadores. Por essas e outras, Pep Guardiola vem se consolidando cada vez mais como o maior treinador da história do Manchester City. Os próximos compromissos dos Citizens serão diante do Southampton no sábado que vem, dia 22, pela 23ª rodada da Premier League, e posteriormente no dia 5 de fevereiro, quando eles receberão o Fulham pela 4ª fase da FA Cup. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau.